É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvé, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para atualizar você, para trazer novidades, projetos de lei, para a gente sempre se manter atualizado, para conversar de uma forma leve, interativa, né, Otávio? Isso aí, conteúdo com simplicidade. E não esqueça, gente, é muito importante. Siga lá nossas redes, se inscreve lá no YouTube, é sempre o mesmo nome. É legal, mas pode. É isso. E Otávio do céu, eu estava olhando tudo ontem, todas as mídias estavam falando do mesmo assunto. Recuperação judicial de um grupo enorme, um grupo chamado South Rock, que envolve Starbucks, envolve TGI Friday, Subway, aquela Italy. Estão com uma dívida de mais de bilhão e agora vai surgir uma situação muito interessante para quem advoga na trabalhista, é claro. Mais uma, né? Infelizmente tem sido rotina a gente ser surpreendido com grandes empresas, né? Que a gente nunca imaginaria estar passando por dificuldade, entrando em recuperação judicial. E isso afeta muito o processo do trabalho, né? Quando a gente fala em reclamação trabalhista. Lembrando que recuperação judicial não é motivo para sair dispensando empregado, não é isso. Mas quando você acaba perdendo o emprego ou já estava com o processo em curso, afeta, né? Não na fase de conhecimento. Fase de conhecimento é normal, mas lá na execução afeta bastante. Pois é, e aí as empresas têm pedido muito recuperação judicial para que aquele momento prévio à falência, para tentar realmente cumprir os seus deveres junto aos fornecedores, aos clientes, aos próprios empregados que trabalham para a empresa e tentar realmente conseguir um fôlego durante um período para voltar a ter as atividades normais, né? A lógica da lei de recuperação judicial é a seguinte: a empresa é algo muito importante para a sociedade, ela tem uma função social primordial, né? É a fonte que gera e que mantém os empregos. Então, a lei de recuperação judicial, ela veio justamente para essa finalidade de tentar, claro, fazendo algumas restrições a créditos, não só trabalhistas, mas a outros tipos de crédito, para a gente conseguir salvar a empresa e, com isso, ela permanecer aí no mercado exercendo o seu papel. Então, a gente não pode pensar, nós da trabalhista, que precisamos avançar a todo custo para garantir 100% do crédito trabalhista, doa quem doer, porque isso pode acabar levando à derrocada final. Então, por isso que foi criado um sistema para ver se a gente consegue, tudo por lei, né, com as restrições por lei, salvar a empresa. Porque falência é quando não tem mais jeito, né? Os débitos já são muito maiores do que os créditos. Mas na recuperação judicial é aquela tentativa realmente da empresa de recuperar o seu fôlego financeiro, de reestruturar a instituição. E é quando tem também uma lógica um pouco distinta, isso que você está falando, né? Que às vezes a gente tem um olhar da lógica trabalhista que é diferente da lógica do que acontece na recuperação judicial, que corre lá no juízo, na justiça comum. Lá na justiça comum. Isso é o primeiro ponto muito importante, né? Todo o processo de recuperação judicial é na justiça comum, né? A competência é lá deles. Reflexamente, isso vai nos afetar aqui quando a gente for falar de execução daqui a pouquinho. Aí a gente vai ver alguns reflexos importantes aí, né? Normalmente os empregados, né, eles continuam tendo pagamento de salário normal, mas começam a perceber que o FGTS não está sendo depositado corretamente, o INSS, então assim, os problemas eles começam ficando assim um pouco encobertos, né? Até a gente estava conversando sobre o ônus da prova, de juntar no processo e tal. O FGTS é um que pode ser qualquer uma das partes tem a obrigação de juntar o extrato analítico. O empregado vai acompanhando como é que está lá o depósito, né? E é um sinal, né? Começa a não ter depósito, começa a não ter recolhimento previdenciário, você já começa, aí atrasa o salário aqui, outro ali, o negócio já está desandando, né? E aí é aquela coisa, né? Você tem algumas medidas, por exemplo, se a empresa fica em mora quanto mais, né? 3 meses sem pagar salário, o empregado já pode pedir rescisão direta, já pode pular fora do barco, né?
Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente pega de surpresa, né? Como esse caso que você citou, né? Surpreendeu todo mundo. Eu acho que assim, também a empresa vai tentando, faz algumas tentativas. Primeiro concede férias individuais, eventualmente concede até férias coletivas, né, a um grupo de trabalhadores, a um setor da empresa, para conseguir realmente recuperar esse fôlego. Até porque, às vezes, uma parte do maquinário já não está mais funcionando. Uhum. Então, eles vão concedendo gradualmente alguns caminhos, vão procurando caminhos para solucionar antes de chegar numa demissão em massa e tudo mais. Agora, o que você acha, Carol, que é imprescindível para alguém que atua na área trabalhista saber o que fazer nesse momento que ocorre a recuperação judicial? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o advogado ele tem que se preocupar em seguir o processo na trabalhista até o momento da liquidação, ver quanto que ficou ali de liquidação, para depois pacientemente levar para a Justiça Comum para habilitar o crédito. Porque existe aquela ordem dos créditos, né? Vai ter o crédito preferencial, que é o trabalhista, está ali incluído, por ser uma verba de natureza alimentar e tudo mais. Então, eu acho que o mais importante o que assim, muita gente não compreende é isso, né? Ah, mas o crédito trabalhista, ele é preferencial, então tem que executar direto. Não, porque assim, quando decreta a recuperação judicial, você vai ter um bolo para dividir entre todos os credores. E isso é feito a partir de um plano que a Assembleia de Credores, essa é a regra geral, né, vai estipular e o juiz lá da recuperação judicial vai homologar. Então, assim, a partir do momento que a empresa está em recuperação judicial, a gente não pode mais executar diretamente a empresa na Justiça do Trabalho. A gente vai fazer a liquidação, vai homologar os cálculos, vai abrir prazo para impugnação dos cálculos, né, os embargos do devedor, a impugnação do credor, vai decidir essa controvérsia, se tiver, cabe agravo de petição, voltou ao agravo de petição, transitou em julgado, acabou a nossa parte aqui. É fazer a certidão de crédito, que aí o credor trabalhista vai pegar e vai habilitar lá na recuperação judicial. E a partir daí, a competência não é mais nossa, resolve tudo lá. Essa é a regra, né? Eu acho que a grande dificuldade de compreensão é principalmente com relação ao valor, né? Porque a Justiça do Trabalho chega a um valor final que não necessariamente é o valor que vai conseguir ser recebido isso, né, na recuperação. Isso são duas coisas que causam um pouco de perplexidade, né? Primeiro assim, o plano de recuperação não conseguia atingir o seu resultado, né, que às vezes acontece. E aí né? falia. E aí vai para falência e fica sem o recebimento do crédito. E o segundo, que é uma coisa que pouca gente entende na área trabalhista, o pessoal ainda está confuso quanto a isso. O que a lei fala, a lei de recuperação judicial? Quando há a homologação do plano de recuperação judicial, depois que a Assembleia de Credores estabeleceu lá, negociou lá como é que vai ser isso tudo, os créditos, inclusive o crédito trabalhista, pode sofrer alteração. Por exemplo, eu calculei R$100 mil o crédito do trabalhador. Ele foi lá, levou para a recuperação judicial. No plano, ficou estabelecido e homologado pelo juiz lá que os créditos trabalhistas até R$200 mil vão ser pagos em 80% do valor. Se isso estiver estipulado no plano, acabou. Porque a homologação do plano provoca uma novação de crédito. E aí, liçãozinha lá da graduação, Direito Civil, né? Quando ocorre a novação, você tem a extinção do crédito original e surge um novo crédito. Então, aquele crédito original de R$100 mil está extinto. O crédito agora do trabalhador vai ser R$80 mil, que vai receber lá no plano. Entendeu? Então, muita gente está confundindo isso também. Mas eu sou trabalhador e não participei da Assembleia. Já está pacificado também. Pouco importa se você esteve lá na Assembleia ou não. Se a Assembleia assim decidiu, o juiz homologou, todos os créditos sofrem esse efeito de novação. Então, esse é um primeiro aspecto
que o pessoal ainda não entende, sabe? Acha que é errado, não sei o quê, quer recorrer e tal, mas é o que está na lei e já está pacificado isso, né? Esse efeito da inovação já está expresso na lei e pacificado na Justiça do Trabalho, né? Surgem outros questionamentos, né? Tem muita muitos dúvida. questionamentos, tem muitos, porque assim, pode ser que a empresa em recuperação judicial seja a responsável principal, mas haja uma responsável subsidiária. Pois é. E Isso nesses é casos, dramático. isso aí é super sensível, né? Porque assim, ó, a área trabalhista ela tem aquela cultura de vamos executando, né? Se tiver a principal não pagou, vamos na subsidiária. Só que aí você tem que parar para pensar o seguinte, espera aí, a principal está em recuperação judicial. Quando é que eu posso dizer que a empresa em recuperação judicial não pagou? Só quando acabar a recuperação judicial e, de fato, ela estiver inadimplido, o patrimônio não for suficiente para pagar os credores. Aí sim eu posso falar que ela inadimpliu para ir no devedor subsidiário. Então, assim, eu entendo que o certo seria isso, né? Você não pode executar o subsidiário enquanto não termina lá a recuperação judicial. Porque se pagar direitinho, conforme o plano homologado, acabou. Houve o adimplemento, eu não preciso ir no subsidiário. Porque a ideia do subsidiário é, após esgotar o devedor principal, é que eu vou no subsidiário. E se está no plano de recuperação, a rigor, não esgotou o devedor principal. Tem que esperar tudo para esgotar. E às vezes leva anos nisso também, né? E você acha que essa mesma lógica se aplica para a desconsideração da personalidade jurídica? Esse é outro ponto muito complicado, porque assim, o que eu defendo aqui é o que eu acho certo, tá? Mas não necessariamente é o que o povo faz aí no cotidiano, né? No cotidiano você vai ver muito juiz entendendo que pode ir direto no subsidiário. E ainda cria uma coisa que é bem estranha na vida real, né? Por quê? Se eu estou executando, se eu estou lá na recuperação judicial com meu crédito habilitado contra o devedor principal, o crédito sofreu a novação. Sim. Né? E se eu estou cobrando direto aqui na trabalhista o devedor subsidiário, qual crédito que eu estou cobrando? O crédito novo ou o crédito original trabalhista? Nossa, porque muita gente começa a executar o subsidiário antes da homologação do plano. E aí consegue pela totalidade, antes da novação. Isso. Então, é outro imbróglio que acontece aí no cotidiano. Por isso que eu acho que o mais certo é para tudo, esgota lá, depois vai no subsidiário. Mas, repito, é muito comum o juiz deferir e ir direto no subsidiário. Até porque na falência, o entendimento majoritário em vários tribunais é de que pode ir direto no subsidiário. O meu TRT, que é o do Rio de Janeiro, o TRT1, tem uma súmula regional, a súmula 20, que fala isso. Ó, a falência não impede de executar direto o subsidiário. Então, o pessoal aplica a mesma lógica para a recuperação judicial. Só que não encaixa, né? Lembrando que essa súmula também é antiga e a lei de recuperação judicial sofreu uma grande reforma agora, recente, né? Então, as coisas não estão encaixando muito bem, né? E a desconsideração, o problema é maior ainda, né? São vários problemas, né? Acho que esse bloco agora vai ficar meio angustiante. Porque não vai dar muita solução. A gente vai expor aqui os problemas, né? Falar como o pessoal está fazendo, mas tem muita coisa que ainda vai ser julgada, ainda vai ser pacificada, né? A gente também traz ideias gerais, genéricas, para cada um aproveitar da forma que for melhor para si, né? Aí é aquela coisa, né? Quem está pensando pelo lado reclamante ou pelo lado da reclamada vai ter as suas estratégias de requerimentos e defesas, Exatamente. enfim. Eventualmente uma reclamada pode aí estar assistindo e aí fala assim, opa, peraí, eu vou poder pedir a devolução para excesso de execução, tendo em vista que eu fui executada pelo valor total e não pelo valor já novado. Então, assim, gente, ó, fica só ideia boa, mas vocês têm que aproveitar as ferramentas. A desconsideração, o primeiro problema da desconsideração, tem um artigo novo na lei, que está lá na parte de falência,
que fala que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é de competência da Justiça Comum. Acho que é artigo 81, se você conseguir achar aí rapidinho, esses meus artigos chutados são ótimos, né? Mas eu vou chutando. Eu acho que é. E aí, assim, na falência, acho que não tem como discutir, é muito claro, né? E aí fica a dúvida se isso também se aplica para a recuperação judicial, né? Se a gente deveria fazer a desconsideração na Justiça Comum ou se na Justiça do Trabalho é possível fazer também. Não preciso nem falar que a corrente majoritaríssima até aqui da Justiça do Trabalho é de que sim, nós temos essa competência. Nós vamos fazer desconsideração. Esse é o entendimento comuníssimo. Então, esse é o primeiro problema, competência. Segundo problema, quando eu vou fazer desconsideração, qual é o patrimônio que eu estou alcançando? Na verdade, isso não é um problema, é mais um esclarecimento. Porque você tem que pensar o seguinte, ó, a recuperação, eu pego o patrimônio da empresa recuperando para fazer aquele bolo e, segundo plano, pagar os credores. Quando eu faço desconsideração, eu não estou pegando o patrimônio da empresa, eu estou pegando o patrimônio do sócio. Então, é isso que justifica você poder fazer desconsideração no curso de uma recuperação. Porque você está pegando o outro patrimônio, você não vai afetar os outros credores, você não vai pegar um pedaço do bolo para você. É um patrimônio novo, é mais patrimônio, um patrimônio de uma outra pessoa, que é do sócio que você está tentando desconsiderar. Então, é isso que justifica essa possibilidade. Beleza. Aí, quando você vai pensar, então, em desconsideração do sócio, você vai ter que, aí sim um problema, você vai ter que pensar o que justifica essa desconsideração pelo fato de uma empresa estar em recuperação judicial. São duas teorias, a teoria menor e a teoria maior. A teoria maior é aquela que segue o Código Civil, o artigo 50. Abuso, desvio de finalidade, confusão patrimonial. Exatamente. Você tem que configurar um desses casos para provar que o sócio agiu assim para poder chegar no patrimônio dele. O que é muito difícil de ser provado. Na área trabalhista é muito difícil. Eu confesso que nunca vi alguém provar isso na área trabalhista. O empregado provar má gestão da empresa é dificílimo. Muito difícil. E aí vem a teoria menor, que é a amplamente utilizada na Justiça do Trabalho. A teoria menor é o seguinte, né? Tu te tornas eternamente responsável pelas empresas que crias. É basicamente isso. Por quê? Se a empresa não tiver dinheiro, vai em cima do sócio. Ponto final. Essa é a teoria menor. Aí usa o artigo 50 do Código Civil, combinado com o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que tem um parágrafo 5º, se não me engano, artigo 28, parágrafo 5º, que fala dessa possibilidade. Aí o pessoal usa isso e vai, teoria menor, né? Aí a teoria menor na recuperação judicial. Qual é o problema, né? O pessoal faz, tá, gente? É o majoritário. Mas qual é o problema, né? Para eu chegar no sócio, eu estou dizendo que a empresa não tem como pagar o meu crédito. Mas a empresa está em recuperação. Se a empresa está em recuperação, de novo, como é que eu posso dizer que ela não pagou o meu crédito? Se o meu crédito está lá no plano, esperando direitinho com o patrimônio dela para ser adimplido de acordo com o plano. Então, é complexo, né? Muito complexo. No fundo, acaba sendo injusto. Sim. Né? Porque a lógica da recuperação é justamente essa. Você vai ter uma novação de crédito para receber conforme o patrimônio geral. Então, então não tem dinheiro para pagar? Tem, de acordo com o plano. Se não pagar lá na frente, aí ok. Sim. Aí eu acho que fica claro que pode ir no sócio na teoria menor. Mas enquanto não esgotar a recuperação, não deveria, a meu ver, ser possível ir em cima do sócio, né? Mas, repito, todo mundo vai em cima do sócio, tá, gente? Justiça do Trabalho é muito fácil, você pedir de consideração, teoria menor, em recuperação judicial e vai em cima do sócio. Tem até um incidente de recurso repetitivo, né, de demanda repetitiva, de Pernambuco,
que foi julgado lá e está em recurso para o TST, e eles lá entenderam, por maioria, não foi unanimidade, que cabe a desconsideração aqui na Justiça do Trabalho. Então, apontando, como eu disse, nesse entendimento majoritário, né? Mas, a rigor, é problemático, né? É bem problemático. Super. Imagina, depois da mesma situação, o sócio pode arguir depois um excesso de execução quando vir que houve uma inovação Isso. e que o valor lá ficou bem menor do que na trabalhista. Pagou 100 e com a inovação o crédito era 80. E aí ele já pagou os 100, né? Como complexo. reaver esse dinheiro? Nunca mais, né? Não. Justiça do Trabalho, dinheiro na mão é vendaval. Já brinquei disso aqui, né? Liberou o dinheiro, não volta mais, né? Então, assim, a gente compreende, né? Dessa angústia do crédito trabalhista, natureza alimentar, de querer ser truculento na execução, né? A gente brinca que os vídeos de trabalho que é muito comedido na execução vira prescrição intercorrente, porque assim, você tem que ir, né? Você tem que correr atrás, você tem que usar as ferramentas, você tem que... Não dá para ser assim, muito passivo na execução, né? Porque o povo não quer pagar mesmo, né? Assim, essa é a regra, né? Se o povo quisesse pagar, não tinha execução, né? Era só calcular e paguei. Que nem na Alemanha. Senão vai preso. Né? Seria ótimo, né? Não seria ótimo não, porque não ia ter prisão que chegue no Brasil. Mas o fato é esse. Então, assim, a gente entende essa vontade, essa angústia. Mas a gente também tem que entender que um país que tem as suas leis para incentivar o empreendedorismo, para incentivar o desenvolvimento econômico, ele tem por base essa separação sócio-empresa. É uma coisa assim muito grave você passar por cima da personalidade jurídica para chegar no sócio, né? Não é uma coisa para ser banalizada, é uma coisa muito grave. Porque assim, pense assim, o cara fez sempre tudo certo, não fez nada de errado. Aí veio uma pandemia, ele entrou em recuperação judicial. Todo o patrimônio que ele acumulou nos últimos 10 anos, ele agora deve perder porque entrou uma pandemia e ele vai pagar com patrimônio pessoal a dívida da empresa? Será que é justo, não é justo? Quem está pelo lado do trabalhador vai falar, é justo, porque o trabalhador gastou energia e não vai receber o pagamento. Então, assim, fica esse debate, né? Mas a gente tem que pensar, às vezes, no quadro maior, eu acho, sabe? De incentivo mesmo, né? Para a pessoa ter coragem de empreender, colocar o dinheiro dela lá, colocar, né? Arriscar, e, enfim, faz parte do sistema, né? E nessas ações de recuperação judicial, você acha que tem como cobrar a multa, aquela multa do 467 da CLT? Isso também é problemático, isso, né? Que é não pagar as verbas incontroversas na audiência, né? Assim, também vou falar o que é o mais comum, né? E a outra corrente que é minoritária, né? O mais comum é condenar na multa do 467, porque verbas incontroversas não pagou em audiência, está lá na lei, multa de 50% sobre as verbas rescisórias incontroversas, né? Mas se você também parar para pensar, você tem uma circunstância aí que pode ser, né, utilizada como um argumento legal, né? Se é um crédito que tem que entrar no plano, como é que a empresa em recuperação vai pagar na audiência? Não tem nem autonomia para isso. Não tem. Interessante. Entendeu? Se for um crédito concursal, né? Se for extra concursal, não. Aí é normal, tem que pagar. Mas se for concursal, ela não pode tirar o dinheiro do bolso e pagar na audiência. Senão ela está tirando patrimônio do bolo. Entendeu? Aí eu fico pensando, poxa, eu vou multar uma empresa por não ter feito algo que ela não pode fazer. Estranho, né? Então, o que eu quero dela, então? Não tem como exigir essa conduta. Então, quando a gente multa, é porque a gente quer exigir uma conduta e penalizar porque a conduta não foi feita, né? Só que essa conduta ela não pode fazer. É igual falência, e falência já está pacificado, né? Tem súmula, né? A multa do 467 não se aplica para a empresa falida, porque também não pode pagar na audiência, tem que ir lá para o concurso universal de credores, né? Então, assim, são os dois argumentos, né? Mas o povo condena. Muito comum.
E nessa mesma lógica, a multa do 477, que é aquelas não pagar as verbas rescisórias no prazo, os 10 dias. A 477 eu já acho mais palatável de condenar. Por quê? Porque você está com o seu contrato em curso, você sofreu a dispensa, tem que pagar. É seu direito receber as suas verbas dentro do prazo. Né? Certo. O fato da empresa estar em recuperação e dispensar uma pessoa não impede que ela pague dentro do prazo. Né? Concordo. E também, muitas vezes, quando entra com a ação e a empresa está em recuperação, o fato gerador de dispensa foi anterior à recuperação judicial. Inclusive, para a falência vale a mesma coisa, eu acho. Né? O fato gerador antes da decretação da falência ou da recuperação judicial, esse merece, de fato, a multa, né? Porque tudo aconteceu antes. Então, já é um patrimônio incorporado pelo trabalhador, porque não recebeu as verbas dentro do prazo. Aí, essa eu acho que é viável, sim. O 467 é que eu tenho minhas dúvidas, né? Tá. Aí, lembrando que na hora de recorrer, é isento de depósito recursal, né? A empresa que esteja em recuperação judicial. Também dá um respiro, Assim, né? Isso foi uma novidade da reforma trabalhista muito boa, né? Boa, eu acho. Porque também, de novo, assim, para a empresa depositar, ela vai tirar esse dinheiro da onde, né? É aquela história, né? Então, assim, é uma ideia de realmente fazer tudo possível para que a empresa possa retomar suas atividades. Esse é o grande lance, né? Tem uma coisa também que é muito importante, Carol, na recuperação judicial, que já está pacificado, já está pacificado pelo STF, agora está expresso na lei, para não ter dúvida, que é o seguinte: quando a empresa está em recuperação, uma das coisas que pode estar prevista no plano é a alienação de unidade produtiva. Lembra do caso Varig? Sim. Que foi o caso piloto? Com perdão do trocadilho. Foi o primeiro grande caso assim que foi usado a recuperação judicial, né? Sim. E foi muito aqui no Rio de Janeiro. Então a gente pegou aquilo ali, todos aqueles conflitos de competência com a Justiça do Trabalho, Justiça Comum, nossa, era muito estressante. E um dos grandes problemas era esse, porque houve a divisão da empresa, né? Acho que foi Varig Log, não sei o quê. Que era de logística, que era para poder entregar só objetos, fazer transporte de carga. Enfim, aí alienaram uma unidade produtiva para a Gol, né? Foi a Gol que adquiriu. Ah, é? Acho que foi a Gol. E aí ficou aquela discussão se tinha sucessão trabalhista. Nessa parte da alienação, a parte que foi alienada, entendeu? A gente entendia que sim, eles entendiam que não. Aí o Supremo veio e falou: olha, não há sucessão, a alienação é livre de qualquer gravame, isso porque estava escrito na lei, né? E a competência para dizer se há sucessão ou não é da Justiça Comum. Olha que interessante. Então, caramba. O Supremo disse que a Justiça Comum é que tinha que decidir se havia sucessão trabalhista. Foi uma, assim, para a gente foi uma bordoada, né? Mas, de qualquer forma, o resultado no mérito eu acho que estava certo, porque a lei falava que ia sem gravames. Porque qual é a ideia disso? Se eu quero vender uma parte da minha empresa para conseguir ativos, né, para poder salvar a minha empresa, se essa parte já vai toda bichada com passivo, ninguém vai querer comprar. Ou vai comprar por muito pouco. Né? Então, não adianta muito, né? Então, houve essa fixação e hoje está na lei bem claro. Então, não há sucessão trabalhista quando você faz a alienação judicial no bojo da recuperação judicial. Isso é muito importante também. Já está pacificado, né? Boa. E vai tudo ao encontro dessa lógica de manter as empresas em funcionamento, fazer a economia girar, que é no final o que a gente torce para que aconteça, né? É aquela história, né? A gente sabe que o direito de trabalho, ele é conflituoso na sua origem, né? Mas é como se fosse uma relação amorosa, né? Tóxica. Porque um não vive sem o outro, né? Empresa e empregado tem que coexistir. Então, é uma relação que, por mais que haja ali um ódio, aquela coisa, se não tiver empresa, já era, né? E a pandemia deixou isso muito claro, né? Foi uma lição bem importante da pandemia, né? Quando todo mundo quebrou, tudo fechou, maior desespero, né? Foi maior pânico,
para arrumar um jeito das pessoas sobreviverem, né? Então fica muito evidente. Até essa história de geração de emprego, né, de fortalecimento do direito do trabalho, é curioso porque assim, o direito do trabalho ele se fortalece quando a economia está desenvolvida. Por quê? Porque aí você tem muito mais empregos, o poder de barganha do trabalhador sobe, os sindicatos ficam fortes, né? É muita gente empregada. Então, o poder de barganha do trabalhador aumenta, ele fica mais forte nesse momento de pleno emprego. Agora, quando a economia está castigada, é um salve-se quem puder. Ninguém quer perder o posto que já tem e aí aceita qualquer coisa. Então, é uma lógica muitas vezes invertida. A gente tem que querer que muita gente vire empresário, muita gente invista, muita gente tenha sucesso, tenha lucro, para a gente poder ir atrás. Entendeu? A lógica é essa, né? Senão o direito do trabalho ele se enfraquece, né? Então, isso que é muito importante na recuperação judicial. Sabe? O ânimos é de salvar a empresa. Ah, mas o crédito trabalhista é importante? Tem uma lei. A lei é que vai dizer os limites de cada coisa. Então, sem maiores estresses, né? Eu acho que é por aí. Tá certo. Então, relação tóxica no direito do trabalho é legal e pode. @legalmaspode. Sigam a gente nas redes sociais, curtam nossos vídeos, compartilhem e mandem dúvidas e sugestões de temas para os próximos programas. Isso aí, gente. Quem quiser me encontrar nas redes, além dos canais do Legal Mais Pode, @Otávio Calvé e o seu, Carol, o seu Instagram. @AnaCarol da S. Martins. É isso aí, gente. Valeu.